Ô, gente, setembro é um mês cheio de cores, né? A gente falou bastante aqui no programa sobre o Setembro Amarelo, mas hoje eu quero falar do Setembro Lilás novamente, que é o mês de conscientização da doença de Alzheimer. E eu convidei novamente a doutora Lindsay Nakakog, que é médica geriatra, para conversar mais sobre essa doença tão séria com a gente. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? O prazer é meu, Fernanda. Ô, doutora, a doença de Alzheimer, ela tem graus? Como é que ela evolui? Sim, ela tem 3 fases, né? A fase inicial, moderada e a grave ou avançada. E essas fases, cada uma duram anos. São poucos os pacientes que têm a doença de Alzheimer rapidamente progressiva. A grande maioria demora em torno de 4, 5 anos em cada fase. Entendi. E quais os outros sintomas? Porque quando a gente fala em Alzheimer, a gente já pensa, perda de memória, ponto. Tem algum outro sintoma, a doença? Sim, porque a doença se inicia em região de memória recente, por isso que às vezes o paciente não se lembra do que comeu, mas se lembra do que fez quando era adolescente, por exemplo, né? E também ocorrem alterações de comportamento, né? Aquele idoso que às vezes era tímido começa a ficar desinibido. Também alterações de função executiva, então não conseguir dirigir, não conseguir exercer a sua atividade profissional da forma que fazia antes. Pode ter alterações de linguagem, não conseguir nomear um objeto, não encontrar as palavras para conversar. Entendi. Então não é só a perda de memória, Não tem que ficar atento aos outros sintomas, né? Atinge mais homens ou mulheres? Mais mulheres, 3 vezes mais mulheres. Por quê? Então, historicamente, as mulheres, principalmente as idosas de hoje, tiveram menor escolaridade. Então, que os homens, né? Então, isso tem ocasiona uma menor reserva neuronal. Mas também nós mulheres vivemos 7 anos a mais que os homens. Né? Justamente porque a gente tem um hormônio sexual feminino, o estrógeno. Mas tem vários estudos demonstrando que a deposição de proteína que causa o Alzheimer é diferente do homem e da mulher. Entendi. E que talvez o hormônio estrógeno tenha um papel fundamental nessa diferença. Quem tem pai e mãe com Alzheimer deve se preocupar? Sim, deve se preocupar, porque tem 3 vezes mais chance de ter Alzheimer também. Então, já com que idade, assim, já tem que procurar um geriatra, por exemplo? Nós atendemos a partir dos 40 anos, né, justamente por conta dessa prevenção. As alterações no cérebro da pessoa que pode ter Alzheimer acontecem geralmente em torno de 10, 15 anos antes do aparecimento dos sintomas. Entendi. Então, a prevenção precisa começar muito cedo. E qual que é a prevenção? Primeiro lugar, atividade física. Boa. A atividade física não é só bom para o coração, para a respiração, para melhorar o humor, para o sono, mas também cientificamente comprovado para a memória. E, em segundo lugar, atividade intelectual. Tudo que você precisa aprender, um novo idioma, tocar um instrumento musical, tudo isso faz reserva neuronal. Entendi. O Alzheimer mata, doutora? Mata. Alzheimer mata, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a 5ª maior causa de mortalidade no mundo, tá? Por exemplo, Alzheimer mata mais que diabetes. Ô, louco, não sabia. Sim. Gente, olha só. E os cuidados que a gente tem que ter com um paciente que está com Alzheimer? Primeiro, é importante conhecer a doença, saber mais ou menos em que fase que ele está, justamente para se prevenir, planejar as coisas que podem acontecer, né? Mas ele é um idoso, geralmente, apesar do Alzheimer começar depois dos 50 anos, a grande maioria vai ser idosos, que precisam ter todos os cuidados de saúde que o idoso precisa ter. Sim. Cuidados para evitar queda, né? Os exames de check-up médicos. E tratamento, doutora Lindsay? Como que é feito? O tratamento é feito com drogas anticolinesterásicas. Elas não agem na proteína beta-amiloide nem na proteína tau. Então, por isso que a doença de Alzheimer não tem cura.
Entendi. Porém, Mas dá para controlar a velocidade? Sim, exatamente, porque ela aumenta a concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Então, aumenta a transmissão de informações de um neurônio para o outro. Uhum. Então, atrasa a progressão da doença e melhora, assim, um pouco a memória e o comportamento. Entendi. Dá para ir protelando esse avanço da doença. Sim. Se uma fase dura 5 anos mais ou menos, você falou com medicação ou sem medicação? Com medicação. Com medicação. Com Entendi. medicação. Então, sem medicação pode ser que progrida mais rápido. Progrida mais Sim. rápido. Por isso que quanto antes iniciar, quanto antes você desconfiar e procurar ajuda, é melhor. Perfeito. Doutora Lindsay, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Obrigada.